Glórias a Deus, aleluias, a paz do Senhor para cada um de vocês, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha fazer parte de vossas vidas, não somente hoje, neste momento, mas para sempre, em nome de Jesus. Meus queridos, hoje eu quero falar com você a respeito de um personagem bíblico. Uma personagem, na verdade, é uma mulher, uma personagem de um caráter admirável. Maria, aquela que gerou Jesus, o Jesus carne, o Jesus que se fez carne em teu ventre. Quero falar a respeito de Maria porque certo dia me fizeram a seguinte pergunta, porque eu sou cristão, porque eu sou crente, evangélico, me fizeram a seguinte pergunta: pastor, quem é Maria para o Senhor? Então, a mesma resposta que eu dei para quem me fizer esta pergunta, eu quero dar a resposta para você. Você, meu querido e amado irmão católico, do qual eu respeito, admiro a tua fé, a tua crença, tá? Não estou aqui para tocar no teu credo religioso, não estou aqui para tocar na sua fé. Estou aqui para falar a respeito de Maria, o que eu vejo, o que eu penso, o que eu acho de Maria. Primeiro, Maria é uma mulher da qual nunca houve nem jamais haverá nesta terra. Uma mulher temente, reta, íntegra, obediente a Deus em tudo. Ela foi tão reta, tão íntegra e tão temente e obediente a Deus, que Deus viu em Maria a mulher perfeita para que Jesus se fizesse carne, nascesse tal como criança e habitasse entre nós, para depois morrer pela humanidade, pela qual também ele morreu por ela, por Maria. Não quero que você, meu irmão católico, se assuste. Porque foi a própria Maria que confessou Deus como Salvador dela. Se ela confessou Deus como seu Salvador, não precisa de um Salvador, aquele que é santo, aquele que é sem pecado. Por mais que Maria levava uma vida íntegra, reta, justa diante de Deus, Maria tinha pecado. Ela era uma mulher, ser humano, tinha seus pequenos erros e falhas, assim como nós, tá? Eu vou provar para você por que Maria era pecadora igual nós. Às vezes ela não cometia os pecados que nós cometemos, isso é de aceitar e de se respeitar. Quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, Isabel estava grávida de um filho, o qual se chamaria João Batista. Assim que Maria chegou na casa de Isabel e a cumprimentou, a criança saltou no ventre de Isabel. A Isabel pega e fala para ela, né? E exclamou com grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Quer dizer, Maria cumprimentou Isabel, saudou Isabel, João Batista saltou no ventre de Isabel, e aí Isabel pega e fala, né, que veio visitar a ela a mãe do Salvador dela. Quem era o Salvador de Isabel? Jesus Cristo. E será que Jesus Cristo era Salvador naquele contexto ali apenas de Isabel? Se você vir aqui para o versículo de número 46, Lucas 1,46, olha o que disse propriamente Maria. Maria disse assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria confessa Deus como Salvador dela, é porque Maria era sujeita às mesmas tentações que eu, que você, e ela tinha suas falhas, as quais a Bíblia não relata e nem tampouco eu vou tentar entrar em detalhes. Mas o que eu quero dizer com isso? É que Maria era uma pessoa que buscava tanto a obediência, buscava tanto estar reta, íntegra diante de Deus, que Deus achou graça sobre Maria e disse: eis que nela há de gerar um fruto, Jesus Cristo. Maria, ela não pode se comparar a nenhuma mulher deste mundo, nem das que já vieram, nasceram, viveram
e morreram, ou das que hoje existem, ou das que há de existir. Não pode. Ela não pode ser comparada a nenhuma mulher, porque ela é uma mulher entre as mulheres. Reta, íntegra, temente e obediente a Deus. Porém, ela não era santa sem pecado. Tá certo? Você vai para os contextos bíblicos, você vai ver Miriam, irmã de Moisés, não se compara a Maria. Você vai ver a grande profetisa Ana, não se compara a Maria. Você vai ver Débora, além de profetisa, uma mulher também tão reta, íntegra e temente a Deus, que Deus a constituiu juíza. Você vai para Esther, grande mulher, que por causa do seu modo de agir, de andar reta diante de Deus, salvou o povo judeu de um ataque surpresa e traiçoeiro. Você vai para as 4 filhas de Filipe, e essas 4 filhas de Filipe, profetisas, não se compara a Maria, mãe de Jesus. Eu estou dizendo mãe de Jesus dentro de um contexto onde ela gerou Jesus, o Jesus que se fez carne. Porque Jesus não foi gerado de mulher nenhuma. Se você for para o contexto bíblico, próprio Jesus Cristo, mestre amado, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O próprio Jesus diz assim: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. E o próprio Jesus, pouco antes de morrer naquela cruz do Calvário, orando a Deus, ele faz uma súplica a Deus, dizendo assim: Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela mesma glória com a qual eu tinha convosco, ainda antes que o mundo existisse. A pergunta é: quem veio ao mundo primeiro, Maria ou Abraão? Porque Jesus disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Quem fora criada primeiro, Maria ou o mundo? Porque Jesus disse: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha contigo ainda antes que o mundo existisse. Quem foi o primeiro a vir ao mundo, Maria ou Jesus? Porque Jesus diz com a tua própria boca: eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então Maria não gerou a Jesus Cristo, nosso Salvador. Maria gerou a Jesus Cristo, aquele que se fez carne, aquele que se despiu de toda a glória, se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que estava na criação do homem. Lembra de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus fala façamos, ele não disse farei, ele disse façamos. Ele estava ali juntamente com Jesus e com o Espírito Santo e disse: façamos o homem conforme a nossa, não é conforme a minha, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito antes de Maria existir, Jesus já existia, porque ele é eterno, mas Jesus se despiu de toda a glória com a qual ele tinha com o Pai, que ele pediu: glorifica-me junto de ti mesmo, com a mesma glória que eu tinha contigo ainda antes que o mundo existisse. Jesus se despiu de toda a glória e veio se fazer carne, nascendo criancinha do ventre de Maria. A pergunta que fica é: Maria, ela é mãe de Jesus? Ou Jesus é o pai de Maria? Foi Maria que deu à luz e criou Jesus, ou foi Jesus que deu à luz e criou Maria? Muito cuidado, porque eu não quero tocar no credo religioso de ninguém. Tudo que eu quero que você entenda é: eu respeito Maria. Maria é uma mulher da sua época, é uma mulher da qual nunca houve nem jamais haverá outra igual neste mundo. Reta, temente, obediente, íntegra diante de Deus, cheia de graça e virtude. Mas Maria necessitava de um Salvador, tanto quanto eu e você necessita, porque ela confessou Deus como seu Salvador, e só precisa de um Salvador quem peca, só precisa de um Salvador quem erra, só precisa de um Salvador quem falha. Mas ela é para ser respeitada como a mulher entre as mulheres. Nunca houve nem jamais haverá outra mulher tal como Maria. Nunca. É a mulher
entre as mulheres. É a mulher bem-aventurada, é a mulher agraciada, é a mulher de respeito, de integridade, de obediência e temor a Deus. Mas com muito amor eu te falo, meu querido e amado irmão católico, ela não pode interceder por você junto ao Pai. Não, ela não pode. Com muito pesar eu vou dizer isso a você, meu querido e amado irmão católico. Maria, João, Pedro, Tiago, José, Luzia, Aparecida não pode interceder por nós. Você sabe por quê? Porque além de Jesus, unicamente o Espírito Santo pode interceder por nós, que diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E além disso é somente Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, fala bem claro que há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque Jesus se despiu de toda glória, se fez carne, criancinha, nasceu do ventre de Maria para salvar a humanidade, inclusive Maria. Por mais íntegra, por mais reta, por mais que ela buscava a santificação, ela era por Deus santificada, mas ela não era santa em si mesma, como nenhum ser humano é. Eu, você, toda a humanidade, devemos buscar a santificação em Deus, mas nós nunca vamos conseguir nos tornar santo de nós mesmos, a ponto de eu poder interceder por você diretamente junto a Deus sem usar o nome de Jesus. Tem um cântico dos nossos queridos amados irmãos católicos que diz: Maria vai na frente, pisa na cabeça da serpente. É bonito o cântico, mas ele é antibíblico, porque a palavra de Deus fala bem claro, depois que Adão e Eva cometeram o pecado, desobedecendo a Deus, Deus falou para Maria, falou, com dores dará a luz. E ela pegou e jogou a culpa na serpente. Aí Deus olha para a serpente e fala assim, olha, maldita é tu, comerás pó, no teu ventre rastejará. Aí Deus pega e dá a primeira profecia da Bíblia. A primeira profecia está lá em Gênesis 3, tá? Vai estar na descrição do vídeo aqui, Gênesis 3, aonde o Senhor fala assim, da semente da mulher nascerá um que te pisarás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é que ia pisar na cabeça da serpente? A semente da mulher, um filho que nasceria de uma mulher. Esse filho é Jesus Cristo. Então quem pisa na cabeça da serpente, quem já pisou na cabeça da serpente é Jesus Cristo, não é Maria. Então quando eu respondi para esse irmão que fez a pergunta para mim, quem é Maria para mim, eu disse para ele, Maria, ela é a mulher entre as mulheres, da qual nunca houve nem jamais haverá igual. A intercessão que Maria pôde fazer por mim e por você é uma intercessão eterna, que é aquela a ponto de ela ser tão temente e obediente a Deus, que Deus viu nela graça e gerou Jesus carne, Jesus em carne, Jesus se fez em forma de carne, nasceu do ventre de Maria, e essa foi a intercessão de Maria, o seu ventre intercessor pela humanidade. Só que hoje Maria se encontra dormindo, repousando o sono dos justos. Maria não subiu aos céus. Se você for para a Bíblia vai citar 3 nomes de pessoas que subiram e hoje se encontram no céu. Moisés, que foi ressuscitado pelo Senhor, ele entrou até em briga com o inimigo. Moisés morreu à entrada das portas da cidade de Canaã e o inimigo veio tomar o teu corpo e o Senhor Jesus veio, disputou com o inimigo o corpo de Moisés e o ressuscitou. Moisés está no céu, Elias que foi arrebatado em uma carruagem de fogo e Enoque que foi transladado. São somente esses 3 nomes de pessoas que viveram nessa terra como ser humano que estão nos céus. E depois um grupo de pessoas que quando Jesus ressuscitou, essas pessoas ressuscitaram e a Bíblia fala que corpos de santos foram vistos entrando em Jerusalém, mas não dá nome de nenhum. E Maria não havia ainda falecido quando Jesus ressuscitou. Então a Bíblia não relata o dia que Maria faleceu e nem tampouco que ela ressuscitou e subiu ao céu. Porque em João capítulo 3, no versículo 13, Jesus Cristo declara com toda certeza e firmeza que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Essa palavra, ninguém subiu ao céu,
senão ao filho, senão o que desceu do céu, significa para intercessão, porque é como eu já disse, Moisés, Elias, Enoque e um grupo de pessoas que ressuscitou junto com Jesus está no céu, mas para interceder por mim e por você, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, conforme diz João, capítulo 3, versículo 13. Então, você que tem fé em Maria, eu respeito a tua fé, eu respeito, mas a Bíblia não te dá base para orar em nome dela, muito menos dizer Santa Maria, Mãe de Deus, porque se Deus tem uma mãe, ele não é Deus, Deus é a mãe dele. E Deus não é nascido de ninguém, Deus não é gerado de ninguém, Ele é o gerador, Ele é o Criador, Ele é o Pai de tudo e de todos, Criador de tudo e de todos. Jesus Cristo se despiu da glória e nasceu na forma humana, em forma de criança do ventre de Maria. Maria tal mesmo que confessou Deus como seu Salvador, conforme está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 46, se não me engano. Ela confessa Deus como seu Salvador porque ela via nela que ela tinha falhas, erros e pecados, mas porém era uma mulher santificada por Deus, agraciada por Deus, ela andava de acordo com a palavra de Deus, ela era cheia do Espírito Santo, ela era cheia de temor, de obediência a Deus, mas ela não era santa em si mesma, ela era santificada pelo Senhor. Não há outro nome nos céus ou na terra ou debaixo da terra que possa interceder por mim e por você diante de Deus, senão Jesus Cristo, aquele que tudo sofreu, aquele que foi espancado, aquele que foi moído, aquele que foi lacerado por amor de nós, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara, quando Jesus fala, ainda antes que o mundo existisse, ele existe. Ainda antes que Abraão existisse, ele é o Jesus eterno. Ele fala que ele é o Alfa. O Alfa é a letra do alfabeto romano, é o A. Ômega é o Z do alfabeto romano. Então Jesus, quando ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, ele quer dizer que do alfabeto do mundo, ele é do A até o Z. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o primeiro, ele é o último. Então não foi Maria quem gerou Jesus, mas foi Jesus quem criou Maria. Ele só se fez carne para nascer como ser humano, para morrer pela humanidade, da qual Maria está acrescentada. Por mais que ela levou uma vida de santificação, Maria não pode hoje fazer intercessão por ninguém. Nem ela, nem Aparecida, nem Luzia, nem Pedro, nem João, nem Tiago, porque o único que pode interceder por mim e por você se chama Jesus Cristo de Nazaré e também o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós junto a Deus com gemidos inexpressíveis. Querido e amado irmão católico, não quis eu de maneira nenhuma tocar na tua fé, na tua crença, naquilo que você acredita, mas Deus manda dizer para você que o único que pode interceder por você junto a Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que existia antes que o mundo existisse, aquele que antes de Abraão existisse, eu sou, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o único. Maria só passou a existir porque foi Jesus, foi Deus, foi o Espírito Santo que dera a ela a vida. Ela deu a vida a um menino que se fez carne, a um Jesus que se fez carne, mas o Jesus glorificado existe sempre, sempre, eternamente, porque Ele é eterno. Então eis aqui a minha resposta: quem é Maria? Mulher de respeito, mulher de caráter, mulher de virtude, mulher de temor, mulher obediente, mulher que se santificava, mulher que se entregava ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mulher que procurava obedecer a palavra de Deus de tal forma que foi agraciada pelo Senhor. Então, quando você for fazer a sua oração, a sua súplica a Deus, agradeça a Deus pela vida de Maria, pelo tempo que ela viveu nesta terra, por tudo que ela fez, mas peça a Deus misericórdia na sua vida, da sua família, peça a Deus perdão, peça a Deus as bênçãos, peça a Deus a cura, peça a Deus o milagre, no nome de Jesus, porque Jesus, Ele é o Salvador de Maria, Jesus é quem deu a vida e Ele quem mantém Maria em vida. Quando Ele voltar, Ele há de chamá-la do sepulcro, assim como há de chamar Pedro, João, Tiago, eu, você, todos aqueles que desceram à sepultura confessando Jesus como Senhor, vai ressuscitar no dia da tua volta.
E entre esses que vão ressuscitar, Maria ressurgirá também, porque Maria se encontra repousando, Maria se encontra dormindo o sono dos justos, porquanto justificada ela foi pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nunca houve mulher tal como Maria e nem jamais haverá. Ela é a mulher entre as mulheres. Deve ser respeitada? Sim. Devemos amar a Maria? Sim. Mas orar, rezar no nome dela? Não. Porque ela hoje não te ouve, hoje ela não vê, ela nada sente. Maria está encaixada no que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Aqueles que descem à sepultura não vê, não ouve, não fala, não sente, não tem parte de coisa alguma daquilo que se acontece debaixo do sol. Maria se encontra dormindo o chamado sono dos justos, assim como cada discípulo de Jesus Cristo, assim como cada grande profeta, Isaías, Zacarias, Malaquias, Jeremias, Oséias, Joel, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Malaquias, todos estes grandes homens encontram-se dormindo no pó da terra, encontram-se repousando os sonos dos justos, tá assim também como Elias e Eliseu, assim como, por exemplo, Moisés se encontra no céu, mas Josué se encontra dormindo no pó da terra, Jó, Davi. Maria está repousando assim como esses homens estão repousando, porquanto ela foi justificada pelo Senhor. E por que ela foi justificada? Porque ela confessou Deus como seu Salvador. Ela confessou o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Salvador de sua vida. Maria, ela é a mulher entre as mulheres, sempre será de virtude, de respeito. Eu não permito que ninguém fale mal de Maria, porque ela é uma mulher que por Deus foi santificada, agraciada e salva em nome de Jesus, porque ela respeitou Jesus como teu Senhor. Lembra do que aconteceu naquela festa, quando ela chegou a Jesus e falou assim: olha, o vinho acabou. Jesus olhou para ela e falou: mulher, o que tenho eu contigo? Jesus não foi mal criado, Jesus não foi sem educação, Jesus simplesmente quis dizer para ela: Maria, não é minha hora de fazer milagre, a minha hora quem sabe sou eu. Ela volta para aqueles homens e fala assim: olha, façais tudo como ele vos disser. Ela reconheceu a soberania de Jesus, ela reconheceu o senhorio de Jesus, ela reconheceu que Jesus era o Salvador de tudo e de todos, inclusive dela, porque ela disse: faça tudo como ele vos disser. Ou seja, ela disse assim: eu não vou dar mais nenhuma ordem, porque aqui quem manda é ele, é Jesus. Então essa é a minha resposta para você, irmão católico. Maria é a mulher entre as mulheres, só que ela não é a mãe do Jesus Cristo Senhor. Ela é a mãe de um Jesus que se fez carne, porque Jesus não é o filho de Maria, mas sim o Pai, o Criador de Maria. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Não, ela não